Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 5ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com o psicanalista João Haddad, que é também mestre em ciência política pela USP. A gente bateu um papo sobre a série Cenas de um Casamento da HBO. Então vamos lá, a gente vai falar sobre os personagens Jonathan, do Oscar Isaac, e a Mira, da Jessica Chastain, do Cenas de um Casamento, maravilhosamente dirigido pelo israelense Hagai Levi, que é quem fez o Sessão de Terapia original. Cenas de um Casamento eu assisti exatamente quando eu estava me separando, então é uma série que eu fui rever e sofri bastante cada episódio. E eu tô sem roteiro aqui, eu e o João combinamos de fazer aqui a livre associação maravilhosa e tentar entender ali o que acontece. João já me cantou uma bola aqui, que tem uma teoria sobre o Cenas de um Casamento que ele só vai contar aqui, não quis contar antes, mas que é uma teoria aí que tô curiosa. Mas eu queria começar te perguntando, João, que fica bem claro ali na série, principalmente vendo pelo lado da Mira, da Jessica Chastain, que aliás eu achei incrível que nessa releitura, né, da obra do Ingmar Bergman, quem quer separar e traiu é a mulher, né? Então eu acho bem legal. Aí a minha primeira pergunta, que eu já fiz aqui outras vezes, mas que eu sou uma obsessiva pela resposta, tão obsessiva pela resposta que eu não consigo escutar ela e continuo tão histérica e obsessiva, sei lá, que dá pra ter tesão e felicidade ao mesmo tempo, ou o tesão tá na coisa errada? Pergunta bombástica. Leve, para a gente começar. Para começar leve. Acho que a pergunta boa é como faz para manter viva uma relação? Na forma casamento, como a gente conhece. Essa é uma das questões mais difíceis. Todo mundo tem, a clínica está cheia disso. Uhum. Né? Porque, fundamentalmente, o amor e o desejo são coisas separadas. É muito difícil reunir nos dois e muito difícil manter esse jogo vivo. Uhum. E acho que isso a série mostra. Porque o desejo está na falta. Um beijo pro Lacan. João é meu amigo há 20 anos. Me fala toda semana que o desejo está na falta. Eu não consigo faltar, porque a pessoa fala sem parar. Então é um problema. Pois é, a falta é um tema interessante da gente observar. Como ela circula por entre eles na série. Uhum. Né? Eu também, a primeira vez que eu vi, foi muito difícil. Uhum. Você chegou a ver a primeira versão? A original? Não consegui achar. Isso tem que ver. Não tem nenhum dos streamers, Sim. Tem que ver. Né? Eu vi na época da faculdade que a gente estudou isso. Eu fiz faculdade de marketing, não sei como um professor quis estudar isso, né? Mas eu achei chato. Eu tinha 17 anos, não consegui ver. Não é pra ver com 17 anos. Não. Mas é engraçado dizer isso, porque eu vi a primeira vez que eu vi foi uma experiência quase de horror também, né? Porque é tanto gatilho, cada episódio parava, respirava, um episódio de 1 hora demorava umas 3 horas para ver. Então eu te mandei antes de começar a rever, que estava sofrendo por antecipação, e aí o que eu descrevi não é bem uma tese, né? Mas uma chave de como eu vi, para ficar mais leve, que funcionou, sabendo já da história que acontece, eu comecei a ver por um outro ângulo. Eu brinquei de estar vendo uma comédia romântica entre eles. Né? Até aí, sabendo que aqui tem um final feliz. Que tem um final feliz, exatamente. Essa é o podcast que dá spoilers. Exatamente. Começa na desgraça e vai melhorando. Exatamente. Então, e a gente pode falar disso, porque tem passagens que eu acho que são muito engraçadas, inclusive. Eu acho que o ponto de partida da série que é interessante. Você falou no começo da série do Bergman, é o homem que tem um caso e quer separar. Uhum. Agora é a mulher, né? Já tem uma coisa adaptada aos tempos novos e eles partem da premissa daquela mulher que faz a entrevista, que é uma estudante, né? Que está estudando... Famílias e... Tinha uma premissa que é muito interessante, que casamentos onde a mulher é a provedora principal e o marido assume mais as funções domésticas, tem mais chance de dar certo. E tem uma premissa que é muito interessante, que é a satisfação da mulher é um fator principal do sucesso dos casamentos.
Eu achei essa uma chave interessante de a gente pensar. Engraçado que tem, só te interrompendo um segundo, tem uma outra série que chama Easy, que é uma série que eu também vi e que a premissa, assim, a premissa não, mas o piloto da série é um casal conversando com outro casal, né? E o primeiro casal diz assim, relacionamentos em que a mulher ganha mais e o cara fica em casa, o casal para de transar, porque o patriarcado ainda tá dentro e uma mulher não consegue admirar um cara que não seja o provedor, o cara não consegue admirar uma mulher que não seja em seu lugar, dito lá no sei lá que século, que é o lugar da feminilidade e tal. E aí o casal fica indignado, é um casal progressista e fala, imagina, que absurdo. E eles são justamente esse casal, que a mulher tem mais poder que o cara, e eles voltam pra casa e tem a discussão de, pô, a gente não transa 1 ano. Então é engraçado como no Cenas de um Casamento, é que tá falando de felicidade, não exatamente de sexo, né? Fala também. Sim. Né? Eu acho que é legal a gente pegar o primeiro episódio, que é o primeiro episódio, é a fotografia do fracasso da história. Sim. Ali fica claro que a coisa acaba e a série toda vai se dar depois, que é uma coisa muito importante, que é o que se faz quando acaba um casamento. O que sobra, o que se faz com a sobra, com o resto. A coragem que eles tiveram de enfrentar todas as questões, tem uma coisa de falar sobre tudo. De falar sobre tudo. Isso que é muito legal, isso que dá tanto gatilho. Todos os temas que nós vamos jogando para baixo do tapete. Eles falam. Volta tudo e eles falam, enfrentam. E essa é a única possibilidade deles manterem uma história depois. Né? Por isso que tem, entre aspas, um final feliz que é interessante de pensar. Sim, que é lindo o final, porque o final é assim, ele já tá em outro casamento, já tem um filho, porque ele queria ter outro filho, ela tá ali meio, pela primeira vez conseguindo ficar sozinha, que é o que de fato ela queria. Só que aí eles dormem juntos, apaixonados, num quarto de uma adolescente. Então tem uma coisa de sonho, de futuro, de romance. Ele acorda angustiado de um sonho que ele tenta alcançar ela e a filha não consegue. E ela fala, tudo bem, vem aqui, me abraça. E ele fica meio no colo dela ali e acaba, é lindo. E tem a coisa da série em si, que é os que filmam no estúdio, né? Como eles começa com eles e eles saem juntos, abraçados. É muito bonito. Mas nesse primeiro que eu acho que vale a pena a gente entrar mais detalhe, quando você vê como também a coisa do patriarcado está entranhado ali na história deles, né? No começo da entrevista com a mulher, ela pede para eles se definirem. Que autodefinições você dá? Ele começa a falar. Ele fala um monte de coisa. Judeu, homem... Asmático. Pai. Intelectual. Não fala em marido. Não fala em marido. Em nenhum momento. E ela é das primeiras coisas que ela fala. Sim. Mulher, mãe, esposa. Depois ela vai falar... Empresária, né? E Sim. Ela é uma super... E ele fala, não, she's a big shot. Né? Ela é foda. Sim. Então você vê como ali já estava entranhado de certo modo. Sim. E a culpa dela, ela tem culpa o tempo inteiro de ter realizado o desejo. Ela queria ser essa mulher que trabalha, que ganha dinheiro, mas o tempo inteiro é a culpa de não ser a mulher que fica dentro de casa com a filha. Ela tá o tempo inteiro... Assim, ela banca o desejo dela por outro homem, banca o desejo de sair de casa, mas eu vejo culpa nela o tempo inteiro. Ali, no primeiro, eu acho que ela está caindo a ficha de que a coisa acabou. Sim. Eles estavam reproduzindo a coisa no automático. Tem aquele outro casal que eles têm um jantar que também está procurando dar uma outra saída para a falência da instituição casamento, como a gente conhece. Eles abrem o casamento. Da relação aberta, que é uma coisa que todo mundo conhece, que também é um outro universo de perigos. De problemas. E que dá trabalho demais para funcionar também, como mostra ali também que não funciona. Então fica nesse impasse. O que fazer? Né? Mas eu acho interessante marcar ainda como eles constatam que acaba aquilo, como ela especialmente, porque para ela acaba, né? Porque eles têm o jantar, depois ela vem, porque ela está muito dividida no começo, que ela está tendo a notícia que ela está grávida. Está grávida. Aí você acha que ela está falando com um homem. Você acha que ela está falando com o amante, mas depois vendo fica muito claro que ela está grávida. Que ela está tendo a notícia da confirmação do teste dela. E eles não ficam felizes, mas também... Pois é, vem como uma bomba para eles, Sim. né? E ele, nossa, como... Isso que é engraçado, né? Você fala do sexo como está presente. Eu tô grávida. Como? Ele responde. Foi aquela vez. Ali. Aquela viagem, lembra? Juro. A gente transa, ele fala, né? Como? Acho que ele fala, bom, tem alguma coisa a ver com sexo. Tem alguma coisa a ver com sexo, é muito bom. E aí eles conversam muito, né? Na cena legal, que eles conversam muito, decidem ter, e a próxima cena já é do aborto. Que eles continuam tendo conversa que chegam no aborto, que não mostra. Mas tem uma fala dela que eu acho muito interessante, que ela diz
com essa gravidez, a única coisa que é real para mim é essa gravidez. Nossa, isso... Você, a minha filha, a casa, tudo que eu sonhei é uma ilusão. Nossa, como ali, é forte aquilo. Ali acabou. Sim. Você vê na cara dela, né? Ali ela tem uma revelação de algo que acabou, né? Por isso que provavelmente nas conversas depois ela diz, e a única coisa que é real, ela decide tirar. E ela quer tirar porque ela não quer mais o casamento. Viver, ela não consegue mais viver aquilo. Né? Essa primeira conversa é muito boa, né? Tem a parte, de novo, do sexo, né? Que daí ele sai e ela fica com ele, ela faz alguma pergunta, ela não sabe responder, ela fica repetindo teorias dele. Sim. Né? Que da boca para fora. Sim. Você vê claramente ela não acredita em nada. Não acredita, você vê no olhar dela, eles são muito bons atores. Quando ele volta, a mulher faz a última pergunta: como vocês conseguem manter a vida sexual? Qual a fórmula do sucesso de uma vida sexual ativa no casamento monogâmico? E eles ficam paralisados, não tem resposta, um olha para o outro e superpõe a cena já do jantar. Sim. Nem Entra responde. uma risada. Eles começam a rir. É muito bom. E entra uma risada e, na verdade, tá tudo recalcado ali. Porque entra uma risada, eles estão felicíssimos, de repente a mulher começa a chorar. O meu amante me largou, ele tá puto, ele não quer que eu fale sobre isso. Não funciona, né? Exato. E esse casal é muito interessante, podia até aparecer mais, né? Sim, eles são ótimos, né? Que ela fala que ela tá tendo um caso com um cara, que ela se apaixonou, terminou. Ela fala, ele não consegue ter uma vida dupla, né? O único modo que eu consigo existir é tendo uma vida dupla. E, na verdade, tudo começou com um cara que traiu ela e ela falou, bom, então beleza, vamos viver isso. E aí ela tá no meio do sofrimento porque o cara largou ela e agarra a Mira, tenta beijar a Mira, ou seja, ela tá ali querendo viver. Aquele beijo, acho que é interessante, porque esse primeiro episódio chama Inocência e Pânico. Eu pensei que inocência é o lado dela, que todo aquele episódio é uma quebra da inocência, né? De tudo que ela construiu, que aparece por essa frase. Eu acho que aquele beijo que elas dão, que é a amiga da Nela, né? Muito enigmático aquele beijo, que tem aquela cena. Que você pensou? Tá preparando para romper tudo, né? Eu depois revendo, eu entendi aquela cena como o beijo da perda da inocência, de certo modo. Sim. Que aquela mulher fala, você não consegue viver isso que você está falando, você não está feliz. Você não está feliz, E dá aquele beijo ali tem a ver com a perda da inocência. Muito bom, sim. Tem uma outra fala dela, nesse primeiro, para entrevistadora, quando ela está sozinha. Ela fala, no começo da relação você acha que nada pode te machucar. Depois de um tempo, tudo, qualquer coisa te machuca. Pode te machucar. E ela fala quando ele sai. Isso. Ela tá ali posando lindamente do lado dele, ele sai, ela fala, agora tudo são pode. São várias cenas desse primeiro episódio que vai caindo a ficha de que a coisa acabou. Sim. Né? E acho que isso é muito legal, porque acho que os amores, casamentos, são importante ver dessa ótica, né? Amores acabam. E o que se faz a partir daí são decisões muito singulares, importantes e decisivas na vida de cada um. O que vai fazer com aquilo. Mas aí depois vai cair na ficha de que, porque acabou, eles agora podem se amar. Pois é, essa é a coragem deles, isso que vem a partir dali, que eu acho interessante. Da conversa. Em cada episódio, como que eles conseguem transformar aquilo em algo da vida, algo potente para a vida, né? Passado o ressentimento, o sofrimento e tudo mais. Você viu algum machismo na série? Mas eu não acho que é um machismo porque o diretor cometeu um machismo. Eu acho que é uma crítica, é o diretor não inserido no machismo, mas tentando falar sobre ele. Bom, é um homem, né? Até a mulher tá ali, tá no sangue, todos somos. Mas tem uma coisa ali que é assim, no episódio que tem a virada, porque até então ele tá morrendo por causa dessa mulher, essa mulher já tá com outro cara, que aliás na hora que aparece a gente entende tudo, porque é um puta gato, se bem que talvez Oscar Isaac seja o mais bonito do mundo, mas realmente ela troca ele por um cara muito bonito, e beleza, não tem nada a ver com isso, mas enfim, é um cara muito charmoso, mas tem um momento da virada ali, porque até então ele tá morrendo por ela chega sempre toda soberana, bem resolvida, e ele tá ali derretendo na frente dela. Mas aí tem aquele episódio que é quando ele chega com os papéis para ela assinar e que ele já sofreu tudo o que ele tinha para sofrer e ela tá começando a tentar sensualizar com ele porque ela viu que tá perdendo ele, viu que ele já tá transando com outras mulheres, o casamento dela já tá uma merda, né, com o outro cara que ela fica. E aí tem um episódio que é quando ele tá com todos os documentos para ela assinar, que é quando ele consegue transar com ela, porque até então ele foge. Eu queria
fazer passo a passo esse então caminho, porque porque merece. E se a gente verifica isso nos casamentos, na clínica, é muito... Então vai. Porque ali acabou para ela, né? Ali ficou claro que acabou para ela. Aí o segundo episódio, que é quando ela decide separar, que são 8 meses depois do primeiro episódio, que tem um tempo de acabar e você se dá conta de acabar. Quando o amor acaba. Você percebe que o amor acaba depois de você estando ali e vendo aqui não tem mais nada. Sim, ele acaba bem depois que já acabou, né? Exato. Sim. Você consegue terminar depois que acabou. E só assim você pode terminar. Sim. Depois de constatar. Depois de muitos meses de angústia, constatando... São processos lentos, espaçados no tempo, que eu acho interessante também. Sim. Cada episódio tem... Eles são muito intensos na conversa, mas tem um tempo que eles falam até em cada episódio. Tem 6 meses, 8 meses, 1 ano de um episódio para o outro, que são fases do processo da separação, até conseguir transformar em outra coisa, né? Então ela está lá decidida de terminar e volta e solta a bomba para ele, ele está completamente fica desesperado, pego de surpresa, né? E aí, na linha de ver comédia romântica, né? Tem a imagem que eu acho bacana de pensar nesse casamento, na história do... Eles encaixam bem nesse papel, né? O obsessivo com a histérica. Tem aquele meme do cachorrinho, sabe? Da casa pegando fogo e está tudo bem. Ele sentado ali com a casa pegando fogo, está tudo bem. Não está acontecendo nada. Você não conhece esse meme? Não, como que é? Super conhecido, é um desenho. É um cachorrinho sentado numa casa e a casa está pegando fogo. E ele está lá sentado com a cara tranquila, falando, está tudo bem, não está acontecendo nada. Né? Essa é a imagem que eu vejo do obsessivo e da histérica. O obsessivo está lá, o casamento acabando, a mulher infeliz, e ele está achando que está tudo bem. E a mulher botando fogo. Botando fogo na casa. Né? Maravilhoso. E ela fala, faz 8 meses que eu todo dia acordo pensando que eu tenho que sair daqui. Você nunca percebeu nada? Ele, não, para mim estava tudo bem. Isso mostra... Mas o obsessivo não é... a dupla obsessiva histérica não encaixa tão bem justamente porque a histérica tem que reclamar o tempo inteiro e o obsessivo é o que está obcecado o tempo inteiro em fazer a histérica feliz? E é por isso que encaixa? Porque é bom que ela reclame, porque daí ele tem motivo. É interessante falar, porque quando encaixa é quando acaba. Porque encaixa dá essa sensação de completude, não tem falta, e aí a coisa vai morrendo aos poucos sob a ilusão de um funcionamento perfeito, estável e tudo mais. Sim. Mas o desejo vai embora. O que é importante pensar é a relação do desejo e cada estrutura clínica dessas, né? A histeria na relação com o desejo é de uma insatisfação. Na clínica da histeria, e é porque o desejo é você querer mais. Né? Então, parte de uma falta. Eu quero mais isso. Essa falta, muitas vezes, é percebida como tem algo errado aqui, porque eu estou sentindo uma falta. E é justamente essa uma condição de estar desejante. Sentir a falta. A clínica... eu desejo mais desejar do que a completude para o meu desejo. Essa é a histérica. Dar conta do desejo é muito difícil, né? Porque o desejo descompleta, desconstrói, te dá aquela sensação de vulnerabilidade e tudo mais, né? Você quer superar aquilo. Mas justamente essa é a posição mais viva. Então, manter esse lugar é uma coisa muito difícil. Então, fundamentalmente, na clínica da histeria é de transmitir ou a pessoa perceber uma outra relação com a falta. Não ficar tão insatisfeita com a insatisfação, porque se você está numa história viva, você vai ter uma dose de insatisfação. E essa insatisfação é mais um sinal de que a coisa está viva e funciona do que um sinal de que tem algo errado. Sensacional. Né? E a clínica do obsessivo? A relação do obsessivo com o desejo é do impossível, né? Especialmente em relação ao desejo do outro. A ilusão do obsessivo funciona quando ele acha que ele é suficiente. Por isso que ele está tudo bem. Né? Qualquer sinal de uma insatisfação do parceiro, vem como uma falta dele. E aí... porque aí ele... que vem o impossível, né? Como que eu vou fazer para satisfazer essa pessoa? E ele é movido a isso. Exato. No obsessivo em geral é assim, né? Então de fato tem essa... Por isso que contrastado, exatamente, que aparentemente funciona, você tem tudo que eu quero e tudo mais, encaixa, e a partir daí a coisa vai morrendo aos poucos, né? Mas justamente nessa relação do desejo, do obsessivo, quando o outro vem muito desejante, ou vem colocando uma certa insatisfação, que ele vê como uma falta dele, é isso que eu quero dizer do impossível.
né? E aí ele tem um curto-circuito, ele se faz de morto, né? Basicamente, então tá lá. Que é exatamente o que acontece com ele. Exato, e é por isso que eu penso naquele meme, né? A casa tá pegando fogo, ele, não, tá tudo bem. Até a mulher fala, acorda, né? Acabou isso aqui, casa pegando fogo. E ali ele começa o processo dele. Né? Ali, quando ela dá um corte no processo dela e vai viver a história dela, começa o processo dele, que é também muito interessante de acompanhar pela série a cada episódio que tem depois. Então, daí na segunda conversa, ela já vem com a conversa pronta, eles têm aquela cena que é muito forte, né? A conversa de separação, os dois momentos. Sim. Tem duas partes que eu acho muito bonitas ali. Um é quando ela diz para ele, eu tenho que sair agora. Senão eu vou morrer. Se eu não sair agora, eu nunca mais vou conseguir sair. E se eu não sair agora, eu vou morrer. Vou morrer. Então ela implora para ele, me deixa embora. E ele começa a fazer a mala dela. Pois é. Você quer ir embora? Eu vou fazer sua mala. Então, não, ela começa a fazer a mala de um jeito completamente desorganizado, jogando com cabide e tudo. Ele fica louco vendo aquilo. Obsessivo. Ele como um obsessivo vendo aquilo. Daí ele vai fazer, ela não deixa que eu faça, é a primeira briga que eles têm. É nessa hora de fazer a mala, ele dá um chega para lá, ele faz a mala com todo o cuidado do mundo. Eu lembro a primeira vez de ver essa cena, eu ficava louco com ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está fazendo a mala dela? Não é sua filha, porra. Exato. É uma loucura essa cena. É, muito boa. E bom... E aí tem uma outra cena que você acha incrível, qual que é? É a da mala. É a da mala. Justamente, do lado dela é que ela fala, e eu acho que isso é uma coisa importante. Essa fala dela eu acho muito importante. Né? Se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer nunca mais. Tem o momento do ato, né? Sim. O momento onde você toma uma decisão que sabe que vai ter repercussão. E quem já separou, toda, e quem já separou sabe que tem esse momento. Que se você não pegar esse... Qualquer escolha importante da vida, sabe? É agora. É né? agora. Parece que tem uma fenda que abre ali na pessoa, que vem o sujeito desejo e diz, eu preciso fazer isso. Sim. E se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir fazer nunca isso. mais. Mas se eu não conseguir fazer isso, eu morri. Né? Eu acho isso muito bonito. Muito mesmo. Né? Essa coisa do momento do ato. Né? E como é um processo longo para chegar na hora, parece que é algo intempestivo e tudo mais. Né? Isso é legal. Fala, você não pode acabar isso de uma hora para outra. Eu falo, isso aqui já acabou faz tempo. Sim. Né? Já faz 8 meses, pelo menos, que isso daqui acabou. E a quantidade de amigas minhas que assistiram essa série e ficaram com raiva dela. É mesmo? É muito doido isso, né? Raiva, talvez porque temos o patriarcado inserido em nossos ossos. Raiva porque aquele homem lindo, sofrendo, implorando para voltar. Quando finalmente ele supera, ela volta sensualizando. E raiva porque em alguns momentos parece que ela não é tão boa mãe. Agora, mulheres com raiva dela. Não tenho amigos homens com raiva dela, eu tenho mais amigas mulheres com raiva dela. Inveja, a mulher que não conseguiu separar, são as amigas que não separaram. Você me perguntou antes, no começo, se eu via machismo ali, né? Eu não acho que tem ninguém ali machista. Não, eu vou chegar no machismo. Mas, talvez o cara ali, mas o machismo, o tema do machismo está presente o tempo todo. Sim, né? Mais como um diagnóstico do embrólio que a gente está no mundo de hoje. Sim, porque ele é um retrato da vida. Exato. Aí tá lá. Exato. Mas eu vou chegar, quando você chegar lá mais pro final, eu vou chegar onde que eu vejo machismo. Mas continua que tá muito bom, passo a passo. Tem a conversa do amigo no primeiro episódio com ele, que é boa também, que ele fala, o amigo explicando como abrir o casamento é bom e tudo mais. Ele pergunta para ele, mas você, não. Eu aprendi desde muito pequeno que você não pode ceder aos desejos. Porque ele ficou... ele era virgem quando ele conheceu ela. E o amigo fala, nossa, que repressão, você está louco, como você pode viver assim? Hélios é muito mais forte do que qualquer vontade que você possa ter. Sim. Né? Isso fica uma marca para ele, porque ele vai, a partir da saída dela, ele começa o processo dele e ele vai... E ele vai renascer. Ele vai renascer. Inclusive, tem uma cena bonita que ele fala, eu descobri que eu posso... Que as mulheres podem se satisfazer comigo, que elas podem gostar de transar comigo. E ela fala, e você era obcecado em ser tudo limpinho, tudo perfeitinho. Tem a cena do aborto também, que eu acho interessante, eles na clínica, que mostra bem uma... Eles só sofrem longe do outro, eles não conseguem sofrer juntos. Ele sofre quando vai pegar a Coca-Cola e ela pede pra ele ir embora, pra ela poder chorar. Ele não dá conta. A cena é muito angustiante porque a médica começa a descrever tudo o que aconteceu no corpo dela, os sintomas horríveis que você vai ela ia vomitar, sentir. Você vai ter... E ela tá lá ouvindo, corajosa, né, na linha de eu preciso fazer isso.
E ele não aguenta. Fica desesperado. Sim. A coisa no corpo dela. É com ela, é uma violência para ela. E ele que fica desesperado, ela tem que acalmá-lo. Sim. Aí está a inversão completa da história. Sim. Que é muito interessante. Que eu acho que aí aparece um tanto desse machismo. Sim. Né? Sim. Como se ele fosse dono daquilo, né? E está acontecendo no corpo dela. E da fragilidade dele. De como ela estava ali muito mais forte que ele. Em relação a como ele estava longe de qualquer coisa mais da vida mesmo. E na primeira conversa com a menina... Que ele é o pânico, né? Ele é o pânico. Que ele tem os ataques de asma, eles começam a ter, ele tem o ataque de asma, ele vive sufocado. Isso que eu falo agora, quando pedem para ele se definir, ele fala, bom, eu sou um professor intelectual, asmático, aí ela fala, asmático, ele fala, bom, se você passa a sua vida com medo de sufocar, isso é muito importante. Na verdade, ele é panicadíssimo, né? Exato. É muito bom. Que é o sintoma. É o sintoma. Que ela tá tudo bem, só que os demônios estão se movendo ali. Eu acho que essa tua fala das amigas ficarem incomodadas bravas com ela, eu acho interessante, porque aí que entra uma coisa da mãe, do lugar de mãe. Sim. De uma culpa, talvez, que ela tenha por esse arranjo de não ser tão presente. Sim. Né? E isso está muito presente na insatisfação dela. Que na separação, o tema da filha só aparece quando ele coloca. Você tem que pensar nela também, não só em você. E é uma cena muito bonita que ela diz, eu estou pensando nela também. Eu tenho certeza que isso vai ser bom para você e vai ser bom para ela também. Porque eu não sou uma boa mãe. E aí ela desaba. É quando ela chora. Quando ela chora e desaba, aí você vê a culpa, o sofrimento, como é difícil para ela fazer esse movimento. E não é que ela não é uma boa mãe, é que perante essa sociedade da mulher que fica em casa o dia inteiro com o filho, ela não é uma boa mãe. Exato. Né? E isso vai aparecer no fim, que é interessante também de pensar. Então, nesses 2 primeiros episódios, na conversa que ele... na primeira, quando ele briga com ela para fazer a mala, e depois, quando ele fica lá ouvindo ela, impassível, que ele, não, a gente tem que resolver, a gente vai resolver. Atrasa uma semana. Você não pode fazer isso de uma hora para outra. Ela fala, isso já está feito. Ele fala, não sai agora sim. Isso já está feito. Isso já acabou. Não, a gente pode arrumar isso, né? Quem fix that, ele fala. Ela fala, eu não te amo mais. Como você resolve isso? É uma porrada que ela dá nele, né? E aí ele sente raiva, e a raiva aí eu vejo como um elemento, uma emoção muito importante do processo de renascimento dele, né? Que a raiva do campo amoroso, a raiva do fenômeno do campo da vida, é uma potência. Onde que ele vai conseguir transformar a partir da raiva. Exatamente. Tanto que na cena que eles assinam o divórcio é a cena que eles saem na porrada. Exatamente. Então, precisa ter aquilo. Exato. Eles ficam só no blá blá blá, no intelectual, no mental, e não assina, até que ele empurra ela empurra ele, aí ela assina. 3 episódios que até toda a construção até chegar naquele momento que é o último corte que eles fazem. Sim, não tem mais para onde ir. A gente vai começar a se bater aqui. E você acha que precisa daquela violência? Porque eu fiquei pensando, é perigoso falar isso, né? Mas é porque eles estão numa punheta ali que só dá para ser cortada por porque entra em milhares de discussões, né? Porque ele empurra ela. Eu acho muito bonito aquilo. Eu acho que tem algo muito amoroso ali, né? Com todo o cuidado do mundo. Sim. Né? Porque... ela tá socando, acabando de bater na cabeça dele, ele só dá uma empurradinha nela, tipo, chega. Mas esse episódio é o episódio que ela tá... Ela chega, é que vamos passo a passo, é que eu tô doida pra chegar nesse episódio. Vamos chegar lá, porque o que eu acho interessante, porque quando ela separa, começa o processo dele, né? Ele tem a raiva conversando, a raiva brigando com ela pela mala, ele tem uma raiva com os amigos, ali começa a cair as fichas para ele, né? O terceiro episódio chama o Vale das Lágrimas. Eu acho o episódio mais bonito dos 3, né? É o primeiro encontro depois de já passado um tempo dessa cena. Eles conseguem conversar de um jeito mais tranquilo, calmo. já que cada um no seu caminho. Eles fazem uma dança nesse episódio que é muito bonita, eu acho, né? Ela tá... porque... bom, evidentemente eles só conseguem manter isso e construir uma história a partir daí depois, porque tem muito amor entre eles. E tem a filha. Né? Não só pela filha, tem amor entre eles. Mesmo que não fosse suficiente para o casamento, para sustentar o casamento, mas tem um laço muito forte. É só por aí que eles conseguem. Então eles fazem uma dança aí, que é muito bonita. Né? Ela
tá lá sensualizando, né? Ela chega lindíssima. Ela chega linda, ela chega vulnerável, ela chega com amor para ele, ela quer seduzi-lo. Ele fica nesse de querer e ao mesmo tempo... Ele fala, eu caminhei até aqui, agora seria voltar muito para trás. Exato. E é quando ela vem com a proposta de... morar fora e ele junto. Dele junto, ele fica puto, né? Você acha que eu sou sua bagagem? Sim. Né? E é uma proposta muito interessante. Sim. Se for pensar, mas que ele ainda vê pelo lado do ressentimento dele. Sim, de ser um objeto. Quer dizer, que ele ainda precisava fazer os cortes, que para ele é muito difícil. Então, quando ela vem querer ficar com ele fica muito dividido, né, no desejo por ela e dizer, eu não posso fazer isso. Sim. Eu não posso fazer isso, né? Você fica vendo, então já relaxa, né? Fica com ela, mas ele sabe que aquilo ia custar muito para ele, que era importante como ato para ele botar ali. Mas o que é interessante também é que fazia parte de um jogo dele aquilo também, porque só depois, no outro episódio, vai aparecer, porque aquela cena eles estão lá, né, daí liga a namorada dele, ele termina com ela. Ele termina com ela, a mulher fica puta, de alguma maneira, eles começam a ter uma discussão. Aí ele mostra a mensagem do Poli para ele. Falando, olha, eu não dou conta dessa mulher, fica voltar, aí. Tá ótimo. Quer dizer, ele já sabia disso, que ela não sabia, então ele estava com um cálculo. E aí a filha acorda, ele vai para o quarto e ela vai embora. Mas a gente só sabe disso depois no outro episódio, que ele fala para ela. Aquela noite eu ia levar aquela noite para a gente voltar. Eu estava no quarto com a filha, esperando ela dormir para voltar, para a gente se acertar. E quando ele volta, ela foi embora. Né? É interessante aí também, como que tinha uma dança de aproximação. E ela fica puta porque ele termina com a mulher. Ela fala, nossa, você terminou com ela assim, como se nada fosse. Eu achei quase como se ela dissesse, eu aqui toda apaixonada pelo fato de que você ia dificultar para mim, você facilitou nesse grau, vou embora. Você achou que foi por aí? Eu achei. Eu fiquei intrigado também com a reação dela, da conversa. Eu achei que ela ficou muito ofendida como mulher do jeito que ele tratou a outra. Sim. Decepcionada com ele, né? Fala, nossa, você... não pode tratar assim uma mulher. Aí ela vê um lado dele que ela não admirava, um lado dele que talvez nunca tinha parecido com ela. Ele fala, agora você vai... Exato. Você continua sendo a mesma pessoa. É muito bom. Exato. E nada é dito muito nesse episódio. É só um vai, não vai, né? Um rame-rame. A dança que eles fazem nesse episódio de aproximar, separar... Sim, ele chega perto, ela tira o cabelo, ele põe a mão no braço, daí ela põe... É muito bonito. Ela quer saber da vida amorosa dele, pergunta como tá, ele fica completamente desconfortável, voltou a fumar. Né? Sim. Ela fica desesperada que ele volta a fumar e fala... Isso é interessante. Fala, bom, você que sabe, não sou eu que vou ter que te levar para o hospital. Ele fala, não precisa, faz muito tempo que eu não tenho mais ataque de asma. Quase como se ele dissesse, a minha angústia era você, eu já tô livre da minha angústia. Eu estou começando a lidar com ela. Sim. Né? Esse episódio é muito bacana. Esse é o episódio que eles passam por todas as coisas. Estão fazendo um inventário. Ela passa pela casa, vê pelos cômodos vazios a falta que ela fazia. Ele tá morando no andar baixo, ele não sobe para ficar com ela, porque ela estava indo pro quarto dele toda hora. Sim, a filha. Né? Eles tiram... Eles isolam uma parte da casa que é a parte que lembra ela. Eles não vivem na parte em que ela vivia. É muito forte isso. E aí a coisa vai escalar. Ela começa a beber muito nesse, né? E ele começa a falar do trabalho, começou a fazer uma terapia. E ele começa com um papo que ela começa a estranhar muito. Que papo é esse para você? Né? Ele fala, estou fazendo uma terapia. E começa a falar, essa parte é muito engraçada, ele começa a falar um monte de conclusão, pensamento que ele está tendo, ela fica com sono. Fica muito interessada, esse papo, esse mimimi psicológico. Sim, ela muito tira engraçado, sarro. ele fica puto, né? Daí ela volta, não, eu quero que você leia para mim. Por que você quer que você leia? Isso não é interessante para você. Ela fala, você é interessante para mim. Você é importante para mim. Isso é bacana. Sim. E aí ela volta e eles começam a falar. E ele fala, ali é muito importante. Que ali ele se dá conta, ele se implica no fim do casamento. Que ele diz que na teoria ele percebe, na terapia dele, ele se dá conta do quão difícil ele era de conviver. Sim, com esse primeira jeito vez. Supostamente perfeito. Aí tem uma carta que ele lê, né? Ele tinha que escrever um diário para ele. Sim, né? sim. Todos os pensamentos e tudo mais, que é isso que ele está lendo para ele. E ele lê justamente falando do momento que ela sai. E quando
ele se implica. Você já vê o trabalho da terapia. E quando ele fazendo. Fala que ele era muito difícil e conta um pouco da história pregressa dele, é quando ela levanta e beija ele. Ela fica completamente apaixonada ali, quando sim. ele pode reconhecer, que ele diz, bom, isso foi muito importante para eu perceber que isso aqui não acabou de uma hora para outra. Né? Não foi um cataclisma que eu sou Não vítima. É você que é uma louca que quis me largar com a de outro homem e abandonar a família. Ele se dá conta do quanto era difícil viver com ele. Porque ele fala, eu estava ali, mas eu não estava. Né? E esse é o obsessivo. Ele raramente está presente nessa ilusão de fazer tudo funcionar perfeitamente. Ele se faz de morto, vai jogando para baixo do tapete, está tudo bem, está tudo bem. E ali é muito importante ele se dar conta de, puxa, deve ser muito difícil viver comigo, porque eu quase nunca estava presente. Esse é um reconhecimento importantíssimo, é um passo essencial para a vida dele, né? O começo do processo dele de ressuscitar mesmo. Né? E ali é o fim da cena, né? É muito bonito. Sim. Daí tem quando eles tentam ficar, ele corta, a filha acorda, ela vai embora. E aí tem depois o ato final, que aí é o equivalente dele de fazer o corte. Agora chegamos no episódio que eu tô doida aqui. Que é o episódio mais duro de ver. Esse episódio é lindo, porque assim, todos os móveis da casa estão com ou cor azul ou cor vermelha. Aí os adesivinhos, né? Do que vai pra casa dela, do que vai pra casa dele. Eles começam a brigar, esse sofá é meu, mas na verdade é toda a angústia de ter que assinar o documento. Ela não quer separar, ela começa a enrolar. Não, eu vou ler. Ele fala, mas você já leu 1000 vezes esse contrato. Não, mas eu quero reler. Aí vem o rejeitado, né? Fala, você quer ler com o poli. Você acha que eu tô te enrolando, que eu quero levar... Não, Aí ele vai se dando conta que, na verdade, ela não quer separar. E esse episódio é o episódio que ele tá tão liberto de alguma coisa que ele dependia dela. Ele fala, eu não dependo mais de você, né? Que ele consegue transar com ela. É nesse episódio que ele consegue transar. Porque até então ele tem pavor de transar com ela. E ele transa com ela de um jeito, tipo, ela de 4. É uma coisa meio, agora você é meu, né? Agora eu que mando aqui, né? É uma coisa... Foi muito agressiva aquela cena. E ela ainda termina de transar e fala, eu quero comer uma carne. Eu acho isso tão bom. Né? Eles vão para um lugar que sai desse rame mental, ele come ela de um jeito meio animal, aí ela quer comer uma carne. Ela quer sair depois e ele quer que ela vá embora. Ele só quer que ela vá embora. Que ela vá embora, que chega o caminhão da mudança. Porque aquele episódio é o episódio do corte dele, o equivalente do segundo episódio, quando ela precisa sair. O melhor de tudo é que eu assisti eu revi agora recentemente com meu namorado, e eu assim, enlouquecida. Ele comeu ela de 4, ela quer comer uma carne. Agora é ele que não gosta mais dela, e meu namorado vira pra mim. Eu tô passado, por que o caminhão de mudança vem de noite? Caminhão de mudança de noite? Isso não existe. Eu falei, você tá pegado nisso? É obsessivo. Falou que ia chegar, como não assim chegou. Esse horário de caminhão de mudança? Aí eu entendi tudo. Eu falei, eu sou histérica aqui, É muito bom. Mas ali ele precisa fazer o corte, que para ele é assinar o divórcio. Né? E ele fica desesperado, ela quer assinar, e ela faz de tudo para não assinar, ela quer voltar com ele. Ela foi mandada embora, né? É uma coisa que ela conta só depois, que não sabe. Aí então, é que eu vou entrar onde eu acho que é machista um pouco. Esse episódio, para mim, é o episódio que eu vejo machismo. Mas... Esse é o episódio onde ele é muito escroto. Ele é. Onde ele precisa ser, para ele, muito escroto com ela. É o inverso, espelhado do segundo episódio, que é quando ela corta. Ele precisa dizer para ela, eu não me importo. Fala, eu não sinto nada. Ele fala, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Eu escuto tudo isso, eu não sinto nada. Aquilo para ele, não importa tanto se é verdade ou mentira, mas você vê que aquilo para ele era muito importante, dele poder estar livre da dependência que ele tinha. E quando ele dela. fala, eu não sinto mais nada, porque ela fala para ele, eu tentei ter um filho com, como chama? O Poli, e não consegui, eu tô me sentindo velha, eu acabei de ser demitida. Então, assim, aí ela tá destruída na frente dele e ele fala, você me conta tudo isso e eu não sinto nada. Aí ela responde, falou o homem que há 10 minutos atrás estava dentro de mim. Exato. Ela vê aquela cena de sexo como algo que aproxima e ele, para ele, era um corte. Era um corte. Agora eu estou pronto para me livrar de você. E ele pode possuí-la como objeto, pode dizer, você não significa nada. E aí ela adorou, né? A histérica sendo possuída como objeto, aí gamou. Né? É tudo que uma histérica quer. Você vê como é difícil de conciliar amor. Um beijo pro feminismo, e mas é isso. Como é uma dureza mesmo. Sim. Né? Tem uma cena que eles começam a discutir da coisa da criança, que ela estava fazendo aula, precisava cortar uma, né? E
ela cortar uma das aulas que ela fazia de dança, estava muito caro. Ela falava, fala com ela você. Não, fala você que tem que falar. Não, sabe que eu não consigo. Ela diz para ele, né? Porque você é o pai perfeito. E ele fala, o que você quer que eu diga para ela? Tua mãe fugiu com outro cara e agora você tem que escolher entre jazz e balé clássico. É muito bom. Ele é bem escroto com ela. Ali ele é super. Ele manda ela calar a boca. Em outros momentos ela vai ficando assim, quer dizer, a coisa vai escalando por esse momento, ele quer forçar, ele fica desesperado para ela assinar, ela não quer assinar, você vê ali é uma boa representação do que eu digo do obsessivo, do curto-circuito, ele fica o impossível. Porque ele programou tudo que era o dia de assinar, e ela não assina. E ela reage de um jeito completamente imprevisível para ele. Quem fez esse roteiro, você acha que tem noção de psicanálise? Porque sem dúvida. Tem, né? Sem dúvida. Até da vida humana. A psicanálise é mais uma expressão da vida humana, não é só a psicanálise que entende a vida. Sim. Mas eu vou te falar por que eu acho esse episódio machista. Não é pelo roteiro, não é pela atuação, é pela sensação que me dá assistindo. Porque ele desperta o machismo em mim. Porque eu vi esse episódio, o machismo tá no que ele faz você sentir. Precisou essa mulher que teve a coragem de desejar para fora do casamento, para fora da família, para fora da maternidade. Essa mulher precisa passar por isso. Ela é mandada embora, alguém vai substituir ela por uma menina novinha que vai no cliente vender as coisas e tal, ela não serve mais. Ela não consegue nem parir mais, não consegue nem engravidar mais, ela tá fora de jogo. Aí ela chega pra ele e fala, eu tô mal porque eu não consegui engravidar. Ela diz que ela que largou o Polly, mas a gente fica achando, até o Jonathan fica achando que ela levou um fora porque não conseguiu dar um filho pro Polly. Depois a gente entende que o Polly é louco por ela até o final. Então ela tá demitida, se sentindo velha e incapacitada de gerar uma vida. Ou seja, o lugar dela de fêmea tá posto em risco. E, de certa forma, a gente vibra com ela se fudendo. Todo mundo que assiste nesse episódio fala, aê, ele virou macho, uhul! Esse episódio causa um machismo, e eu vi essa série 3 vezes, eu conversei com 500 amigas, com 500 amigos, e é o episódio que as pessoas vibram. Porque é a virada dele, esse cara tá fudido até aquele momento e ele vira, né? Que é quando ele faz a mala, né, da primeira vez que eu vi, eu levantei e não faz isso, reage! Reage, homem! E ele reage nesse. Então a gente vibra com esse episódio. Agora, por que uma mulher que estava casada com um cara que devia ser um pentelho, que ousou desejar para fora do casamento, que ousou viver uma história romântica com outro homem, que foi atrás do desejo dela, que era ser uma grande empresária e mãe, não somente mãe. Por que essa mulher precisa passar por esse momento dela perder tudo e a gente ainda vibra assistindo? É aí que eu acho que tá o machismo. Meu Deus, eu não sei se eu vejo assim. Eu não vejo ela perdendo tudo, né? Eu vejo... E ela ainda perde ele, né? O Jonathan falando, não gosto assim, mais de você. O processo dela com o outro cara, como ela conta, fez ela se dar conta do amor que ela tem pelo Jonathan, né? E que talvez ela sente ali que ela não quer sentir aquilo com outro. Mesmo ousando, vivendo, sentindo mais viva, mesmo sem se arrepender. Isso que eu acho legal. Agora, ela quer voltar, né? Isso deixa ele louco. Ele fala, não vai dar certo, para. Só que ela chega perto, ele tem tesão, ele quer beijar. É o sonho dele, né? Eu sonhei, passei a vida esperando voltar. Ele fala que rezou pra Deus, né? Quando ela foi embora no terceiro, quando ele estava ali. O problema que eu acho que ali é que ela fala, eu quero voltar. Eu quero voltar para o lugar que a gente estava, para um lugar que não existe mais. E ele se dá conta, esse lugar não tem mais. Se ela pode olhar para frente e falar de outro jeito, talvez fosse possível, né? Que é o que acontece no final, eles arrumam um jeito de ficar juntos. Que não é o jeito que era antes, sem voltar. Esse episódio tem uma cena legal, porque ele quer muito assinar, mas por que você está tão desesperado para assinar os papéis? Você quer casar de novo? Ele fala, eu quero ter outro filho. Que é justo no episódio que ela fala que não consegue mais engravidar. Quando ela conta com o Polly, né? Que ela não quis. Não quis, não quis. Né? E ele fala, eu quero ter outro filho, porque eu percebi que esse é o lugar onde eu me realizo, como pai. Sim. E ela diz, por que você não me considera para ter um outro filho? Isso ele fica completamente louco. Esse que é o impossível. Sim. Nosso casamento acabou por isso, agora você volta, isso é impossível. Sim. Né? E aí você vê o curto-circuito, ele fica louco. E a violência acaba sendo o último recurso. Enfim, eles têm essa dança, tem aquela cena muito violenta e tem a fala dele quando ele sai. Ele passa por ela e fala, a gente devia ter feito isso muito tempo atrás. Muito tempo atrás, depois que eles brigam ali de meio violento. Depois que eles brigam e assinam, né? Que é uma fala
que é uma referência a ter assinado o divórcio, que era importantíssimo para pôr o ponto final, mas também talvez uma referência à violência que eles fazem ali. Nesse sentido que tem algo dessa violência que talvez seja importante. Tem algo da raiva que é importante poder dar vazão. Porque a raiva é um afeto do campo amoroso. A raiva não é o oposto do amor, né? É a indiferença que é o oposto do amor. Freud marcava muito isso. Então tem algo potente na raiva, obviamente não de forma bruta, mas algo que se pode elaborar ali, transformar, que é do campo da vida. E que, por ser, especialmente do lado dele, né? Como ele não se permitia nada que fosse por aí, porque isso era contra tudo. E ele achava, isso é muito bonito que você está falando, porque quem assiste numa primeira vez, fica, esse cara amava tanto essa mulher, e ela abriu mão. Não, na verdade, ela abriu mão porque ele era tão flat e bonzinho que ela não sentia amor, eu acho. Exato. Porque não tinha isso, porque não tinha encaixava tudo, era perfeito. Ela tinha o amor. Né? Não tinha o desejo. Sim. Não só o desejo por ele, mas o desejo de continuar aquela vida, de querer mais daquela vida. Muito bom. A série, como ela passa por isso que é uma coisa, todo mundo, de um jeito ou de outro, se identifica aí. Separado, casado, feliz, infeliz. Nossa, foi uma bomba na vida. Exatamente. Essa série foi uma bomba. Eu duvido que a do Ingmar Bergman seja tão boa. Bom, enfim. Vão xingar a gente, mas assim, eu acho... Não, eu acho que o texto deve ser muito bom, só que são os dois sentados de frente, não tem o... Não tem toda... Essa cena, cada episódio é uma peça de teatro, daquelas que você fica grudado, sim, né, o tempo todo. Sim. E o que você anotou do último episódio aí? O último episódio, eu acho que a série podia ter acabado no quarto episódio. Jura? Acho. Nossa, acho tão bonito o final, que é quando eles arrumam um jeito ali. É bonito e acho que é importante eles terem feito, que alivia um pouco. Sim, né? sim. Até quando você vê, você fala, puta, será que eu vou aguentar de novo? Esse aí é mais leve, você relaxa. Sim. Eu acho que esse último episódio foi mais para isso, para tirar um pouco o peso, né? Eu não sei se tem isso. Porque eu acho esse último episódio mais próximo da coisa da comédia romântica. Né? Que eu acho que tem coisas bem... São fofinho, é fofinho. Fofinho demais, coisas que não combinam tanto com eles. Ela dançando no quarto da adolescente, falando, olha o que eu descobri. Nossa, parece outra série. Aquilo me irritou um pouco. Ele ir para cá, ele querer voltar para casa que eles estavam de alugar também. Sim, acho que não tem porquê. Nada a ver. Sim. E o começo já achei engraçado, porque... Ele a primeira cena é ele com a mãe no velório do pai. Sim. E ele querendo falar com a mãe, que a mãe reconhecesse que tinha um alívio. Sim, que o pai tinha morrido. E a mãe fica louca. Você tá louco? É muito engraçado. É muito boa essa cena, é muito boa. Quem é você para falar? Você abandonou seu casamento, você abriu mão. Você não sabe nada o que é, você não sabe nada do que é ter uma família. Né? Esse é o básico, essa ideia de que você tem que pensar nos filhos. Essa ideia de que seus filhos vão ser felizes se vocês forem felizes é uma bobagem. Né? E ele escuta e fica ali. É engraçado que eles fazem um paralelo, que eu acho também um pouco ridículo, dela com o Polly no mesmo momento. Sim. Que é antes deles se encontrarem. E o Polly falando, você nunca quis uma família. Você não sabe o que é ter uma família. Que é meio ridículo. Um garotão que não tem filho falando a mesma coisa que a mãe dele fala pra ele. É verdade, né? O último episódio é o mais fraco, você tem razão. Parece outra série. É uma outra coisa. Sim, né? sim. E aí tem né? E essa coisa de que eles não falam, eles têm uma coisa secreta, né? Que eles conseguiram, de alguma maneira, nesses encontros esporádicos, conciliar amor e desejo. O que eu acho interessante desse episódio é mostrar o caminho de cada um, que é um caminho muito distinto e diferente, que tem a ver com o que a gente estava apontando, da coisa do obsessivo e da histérica, né? Porque ela o tempo todo falava, eu acho que eu nunca vou me dar bem, ficar bem com ninguém, eu quero ficar sozinha. E ele falava, eu não acredito nisso. E ela, de fato, consegue. Então, é isso que eu quero dizer, que o tratamento dela, ela consegue lidar melhor com a falta. E essa é a cura dela. Né? A cura, entre aspas. Né? Mas aí ela consegue dar conta dessa falta, de não ter que tampar essa falta com um homem, seja lá o que for, com o trabalho, alguma coisa. Ela está num lugar bom. Ela consegue sustentar melhor. E pela primeira vez ela se coloca num lugar de eu sou uma super mãe. Exato. Eu sou uma boa mãe. Então, é engraçado que nessas duas cenas ela fala, vocês não sabem o que é ter uma família, né? Tem uma referência muito clara à filha. Vocês estão aí vivendo os desejos de vocês não estão abrindo mão dessa criança. E aí, quando ela está esperando ele entrar no carro, a filha liga
A filha está na casa de uma amiga e conversa com ela e a filha está ótima. Está felicíssima. Feliz, conversando bem, né? Acho que é muito legal como eles mostram por aí. Como mostra que a filha é muito mais feliz do que eles próprios puderam ser. E por isso são fodidos hoje. E que o que eles fizeram fez bem para a filha. É importante para ela. É muito bom. Né? É muito bom a filha tá ótima. Não, com certeza, porque o H. Levy fez o primeiro sessão de terapia. Esse cara tem muita noção do que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá fazendo. E do lado dele, que eu acho muito importante também, que é como que o obsessivo sai desse lugar, né? De querer preencher a falta dos outros, ser tudo que falta para o outro. É uma fala dele que é muito importante, né? Quando aparece depois, também liga a mãe, uma nova mulher dele com um filho, ele tem um novo filho, né? Uhum. E ele é perfeitinho para aquela mulher. E ela fala, você com filho, tendo casa, assim, ele fala, eu abri mão de querer ser um cara, de ter superioridade moral. Uhum, eu cansei de agir só pelo que é correto. Essa é a curva dele. Essa é a curva dele, essa é a cura dele, né? Eu falo a análise do obsessivo, enquanto na histeria é essa relação com a falta, poder lidar melhor com a falta. Uma coisa que eu gosto de falar é que a análise do obsessivo, o obsessivo tem que falar do alto do monumento do seu fracasso. Lindo. Para a sua cura. Né? Uma pergunta, assim como o Sado tem seus momentos Masô e o Masô tem seus momentos Sado, a histérica tem seus momentos obsessivos? Sim, essas estruturas não são tão rígidas assim, todo mundo pode circular. Porque eu sou super histérica em relacionamentos amorosos e sou absolutamente obsessiva com a minha mãe, que é muito histérica. Então, assim, tudo que você fala de histeria e obsessiva, eu me reconheço. A minha vida é o que eu posso preencher agora da minha mãe, o que eu posso preencher agora da minha mãe. E nos relacionamentos amorosos como é que eu posso dificultar para esse cara aqui? É interessante pensar nisso, porque na relação, a estrutura clínica se dá muito mais na relação com o desejo, que é onde aparece o nó de cada um. Porque, fundamentalmente, ninguém sabe o que fazer com o desejo. Sim. Na relação com sua mãe, o desejo não está tão presente. Sim. Né? Então, você talvez... que acha? Mamãe, Brigitte Bardot, eu criança sentadinha ali no chão vendo ela tomar banho. Opa, não sou lésbica por sei lá o que aconteceu no percurso aí. Mas o sintoma vem fundamentalmente aí, na relação com o desejo. Essa insatisfação que tem quando você quer mais, né? Quando você não está em resposta ao outro, quando você está demandando que o outro te dê o que te falta, né? E o outro está lá, mas eu estou te dando tudo. Porra, né? Que mais? Tô tipo... A clínica, em termos gerais, do casamento, né? É basicamente a mulher reclamando que o cara não faz nada. E o cara reclamando que ele faz tudo e a mulher não reconhece. Reclama. Né? Esse é o impasse fundamental. Tem mais histéricas mulheres e mais obsessivos homens? Em geral, sim. Mas é tudo muito misturado. Tudo muito misturado. Né? E também você transita por mais lugares. Mas fundamentalmente na relação com o desejo, aí é onde aparece mais a marca do sintoma pessoal. E todo mundo é um pouco histérico e obsessivo? Todo mundo é neurótico, né? Nos melhores casos. A outra hipótese está bem puxada. Exato. Mas eu acho muito interessante de ver nesse último também o tratamento dele, né? Quando ele pode... A liberdade que ele tem de não precisar ser mais uma pessoa superior, né, em termos morais das outras pessoas. Ele deixa ela cuidar dele. De ter que me guiar em tudo que eu tenho, toda escolha, no que é o certo. Ele tem uma relação um pouco mais próxima do desejo. E sabe o que é muito bonito do final? Ele tem uma crise de pânico sem asma. É verdade. Do sonho, sonho, ele acorda tendo uma crise de pânico, abre a janela e não faz asma. Até o sintoma muda. E ele pode falar sobre isso. Ele não fica... Ele só olha pra ela e fala, nossa, tô tendo uma angústia. E ela abraça ele. E ele relembra uma cena da mãe, né? Sonho pequeno. Sim. Que ele fala dos sonhos que ele tinha. Mas, não. E ele fala, você não via quanto eu sofria. Sim. E a mãe não via. É muito bonito. Mas ali, cada ela está melhor na falta dela. E isso permite ela ficar mais lúcida, circular melhor nas coisas. E ele rebaixou as expectativas dele, ele também está podendo circular um pouco melhor. E ele deixa ela cuidar dele, né? Sem ser por crise de asma. Porque eu acho que a crise de asma era um jeito assim... Quando eu tenho uma crise de asma, é o único momento que eu peço ajuda para alguém. Que aí ele sempre fala, pega a bombinha para mim, né? Então ele precisava dar asma para poder ser cuidado. Ele inventa uma doença para poder ser cuidado.
E no final ele o traço histérico dele. É o traço histérico dele. E no final ele pode ser cuidado sem precisar ir pra asma. Ele simplesmente pede um colo pra ela. Sim, é muito bonito. Eu não tinha pensado, né? É. Tem tanta coisa, depois certeza que vou ficar lembrando. Vamos ter. Tinha que O João, disso, a gente tem que fazer. daquilo. O Succession, as pessoas pediram mais 16 episódios. E agora o Cenas de um Casamento, dá vontade de fazer uma temporada inteira do Cenas de um Casamento. Ele ir para casa deles, eu achei uma coisa que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Ele querer voltar, né? Quando eles vão transar, tá tudo tão certinho, ele brocha. Ele brocha, é óbvio. Né? E aí depois ela descobre esse quarto novo, que era um quarto que ela queria fazer, eles vão, ficam. Ela fala para ele, por que ninguém fala do trauma da separação? Ela diz ali no final. Por que demora tanto tempo para se separar? Né? Ela já faz 4 anos, ele tem 4 anos do começo. Então a gente acompanha num período longo, em pequenas cenas onde eles tratam de tudo. Isso que eu acho, isso é muito incrível. Tudo que todos os casamentos nossos que a gente conhece joga para baixo do tapete. Eles trazem. Eles sim, e é por isso que eles ficam juntos no final. Só por isso que eles conseguem fazer. Sim. Tem um amor, tem a coragem de enfrentar isso, né? Mas pensar nisso, de como as separações são longas, como a separação é um processo que demora muitos anos, né? Como o momento de saída, de dizer acabou, é uma parte pequena do processo longo da separação. Eu tô separada há 5 meses. Para todo mundo que eu falo que eu tô separada há 5 meses, a pessoa fala, você ainda não separou. É muito longo. Não, muito. Impossível. Praticamente é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. E o casamento, de certa forma, são sempre meio parecidos. Né? Cada um está lá fazendo papel e tudo mais. A separação é a hora que acabou a forma, é onde cada um vai de um jeito singular e aí que mostra mais a verdade do que tinha daquela relação. Sim. O que é legal da história deles é que eles tinham de fato uma relação bonita, uma história bacana, que era a base que eles poderem enfrentar isso tudo e continuar tendo uma relação. Casamentos onde não sobra nada, quer dizer, não tinha nada. Não tinha nada. Né? Então, dá para pensar, dá para viajar muito. É bom demais. Temas aí, todos. João, para variar, você arrasou. Maravilhoso. Super obrigada. Eu que agradeço o convite, sempre uma delícia muito bater papo com você. Muito bom. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.